Olá, pessoal. Tudo bem? Vamos começar a aula essa semana. Eu vou pegar bem leve com vocês, porque o pessoal tá reclamando muito aí que as aulas têm muita coisa para fazer. Na verdade, eu demoro bastante para gravar essas aulas. Aliás, eu demoro bastante para produzir, né, todo esse material. E depois a gente grava aí o que? Em 20 minutos, no máximo 30. Então eu vou tentar ser bem rápida e também não vou passar muita coisa para vocês fazer essa semana. E aí semana que vem a gente vai ter que fazer alguma atividade, né, em relação a tudo que a gente já aprendeu. Então vamos lá. Então nós vamos falar sobre o efeitos semânticos e expressivos em relação aos verbos, né? Tempo e modo do verbo. O que é um efeito semântico? Semântico tem a ver com o entendimento, né? Com a semântica da palavra. Então, o que eu entendo com aquela palavra? Então, muitas vezes a palavra tem 2 ou 3 entendimentos. Dentro de uma frase você entende de uma forma, dentro da outra frase você entende de outra. E aí a gente vai trabalhar isso porque nós vamos trabalhar com dois dois tipos textuais, né? Que são os narrativos e os argumentativos. Então, como que o verbo ele se comporta nesse tipo textual? Você deve ter já escrito redações, escrito artigos de opinião e nunca reparou qual é o verbo que você usa. Então, vamos tentar analisar cada um. Então, primeira coisa, nós vamos só dar uma pequena revisão aí do que é tempo e modo verbal, bem assim por cima, porque você já deve saber, ou quem não sabe só para, né, quem não lembra só para relembrar, né? Então eu até coloquei uma frasezinha aqui. Eu rasgo o verbo porque não posso rasgar o sujeito. Então aí, né, a palavra verbo aí relacionada aí com a palavra, né? Então o verbo ele é a ação, ele é a palavra, ela é a parte mais importante de uma escrita. Claro que os outros elementos também ajudam, mas o verbo é o mais importante. Então, vamos lembrar aí os modos verbais. Eu posso escrever no modo indicativo, subjuntivo ou imperativo. O que significa isso? Indicativo, ele vai exprimir fato, certeza. Então, ele escreve muito bem. Eu poderia falar no negativo também. Ele não escreve muito bem. Isso é um fato. Isso é uma realidade, é uma certeza. Eu tenho certeza que ele não escreve muito bem, ou eu tenho certeza que ele escreve muito bem. Né? Então, choveu ontem. Sim, choveu ontem, é uma certeza. Né? E o que é o subjuntivo? Subjuntivo ele exprime o desejo, possibilidade, dúvida. Talvez, geralmente eu vou usar isso aqui com talvez, eu acho, né? Talvez eu discurse bem essa noite. Talvez eu discurse. Se fosse uma verdade, né, que eu já tivesse acontecido, ou que eu sei que eu discurso bem, eu discurso muito bem, né? Ou eu irei discursar muito bem, é uma verdade. Mas aí eu não tenho tanta certeza. Então, geralmente eu vou usar o talvez ou eu acho. Eu acho que eu talvez ou eu posso, né? Talvez eu discurse muito bem. Eu acho que dessa forma eu discurso muito bem. Então, não é tanta certeza, né? Então aí você vê que o verbo ele vai mudar aí para o subjuntivo. E o que é o imperativo? O imperativo ele exprime ordem, pedido, convite. Então, por que exprime tudo isso? Porque na verdade quando você fala viaje comigo, você pode estar dando uma ordem, dependendo da situação, você pode dar uma viaje comigo, uma ordem. Ou então viaje comigo, é um pedido. Ou você está convidando, viaje comigo, né? Então, a forma no imperativo, ela pode exprimir, vai dependendo do caso, ela vai exprimir aí ordem, pedido, convite para a pessoa. E você vai ver que não tem o sujeito aí na frente, né? Então é viaje, né? Se eu falo eu viajo toda semana, então é uma certeza. Eu não viajo durante o ano, é uma certeza. Então, talvez eu viaje. Então, é uma dúvida, uma incerteza. E assim, viaje comigo. Então tá dando aí uma ordem. Então são esses 3 modos verbais. Só que dentro dos modos verbais, é claro, eles podem estar no presente, no passado ou no futuro, né? Principalmente aí no caso do indicativo e do subjuntivo, porque quando eu tô dando uma ordem, tô dando uma ordem agora, né? Então não tem como ser presente, passado e futuro, tô dando uma ordem
agora, eu tô falando agora. Então ele não vai ter um tempo verbal, ele só vai ter o afirmativo e negativo, que seria não faça ou faça, coma tal coisa ou não coma tal coisa. Então ele não tem um tempo verbal. O imperativo, ele é só momentâneo, ele é naquele momento, né? Isso eu poderia dizer que é só presente, mas a gente nem precisa falar isso, é só imperativo, no negativo ou no afirmativo. Ou eu falo que sim ou eu falo que não. Do ordem que sim ou do ordem que não faz. E aí eu coloquei isso aqui que eu peguei da internet, mas ele até está com uns erros aqui, tá? Mas é só para vocês visualizarem, porque eu não achei outro mais fácil e ia demorar muito para montar um. Então aqui eu tenho no indicativo, quando eu vou falar uma coisa que é uma certeza, então eu posso falar no presente, então por aqui. Aqui ele está falando do verbo conseguir, né? Então, ele, é tudo ele, só que teve uma parte aqui que ele colocou eu, mas é tudo ele. Então, no presente, ele consegue. Ele consegue fazer tal coisa. É uma verdade, é uma afirmação, ou ele não consegue, é uma verdade, é uma afirmação na negativa, na forma negativa. Então, eu tenho aí, quando eu uso não, o não é um advérbio de negação. Então, eu uso o não como um advérbio de negação junto com o verbo. Eu não consigo, ele não consegue, tá? Mas na forma negativa, tá? Então, aí eu tenho o presente, mas eu não quero falar no presente, eu quero afirmar algo do passado. O passado, na verdade, ele tem 3 formas diferentes de afirmar, né? Então eu tenho aí o pretérito perfeito, que é algo que, olha, ele fez, ele terminou. Basicamente, quando a gente está falando desses tempos verbais, a gente vai ver mais para frente que eles podem também ter uma ideia, uma semântica diferente também, certo? Então não é só o tempo verbal, mas a semântica, o entendimento diferente. Então vamos dizer aqui que o pretérito perfeito é quando, olha, eu consegui, eu fui fazer uma aula e consegui passar toda a informação. Então ele, aí no caso, ele conseguiu, né? Mas eu quero falar algo que sempre acontece, ou algo que tem uma ideia de continuidade, né? A gente vai ver esse tempo mais específico, tá? Então aqui o pretérito imperfeito, então ele conseguiu. Ele conseguia fazer isso, mas eu também posso ter uma ideia de que hoje ele não consegue mais, né? Ele sempre fazia, ele sempre conseguia, mas hoje ele não consegue mais. Então, o pretérito imperfeito, ele vai colocar assim, tem várias ideias. Uma das ideias é de continuidade e outra ideia de que ele fez, mas hoje ele não faz mais. E aí, no caso do pretérito no perfeito, ele conseguiu e pronto, ele terminou e fez aquilo que ele tinha que fazer, né? Então, tem uma diferença de entendimento aí, certo? E aí eu tenho o pretérito mais que perfeito. Esse pretérito mais que perfeito nós não vamos falar hoje, mas a gente chama isso de passado do passado. Ou seja, eu só uso o pretérito mais que perfeito quando eu já tenho uma ação no passado e eu quero falar de uma outra que vinha antes dessa. Parece complicado, mas se vocês quiserem, depois a gente fala um pouco mais disso. Por exemplo, vou dar um exemplo. Então, vamos dizer assim, ele conseguiu fazer isso. Não, deixa eu dar um outro exemplo, que com conseguir não vai dar muito certo, né? Antes que João chegasse em casa, né? Felipe chegara na casa dele. Então, antes que o João chegou, né? Antes que o João chegou em casa, Felipe chegara na sua própria casa. Então, o João chegou primeiro, aliás, o Felipe chegou primeiro e o João chegou depois. Então, os dois foram para casa. O João chegou em casa, mas antes que o João chegasse em casa, né? Antes dele chegar em casa, o Felipe chegara na sua residência. Então, eu tenho, sempre que eu for usar esse tempo verbal, na verdade, eu vou usar
um outro tempo verbal no passado. Então é alguma coisa que aconteceu antes. E por que vocês quase não escutam isso, né? O chegara, né? Conseguira. Por que vocês não escutam muito? Porque a gente a gente costuma usar, em vez de falar conseguira, né? Ou chegara, a gente fala ele tinha chegado. Então, antes que o João chegasse em casa, o Felipe tinha chegado na casa dele. Então são duas formas de você falar, que não mostrou, mas são duas formas de falar o pretérito mais do que perfeito. Você pode usar o chegara, que é a mesma coisa que tinha chegado. Então, como é mais fácil, as pessoas acabam usando o tinha chegado, né? Então, eu comprei tal produto, mas sei lá, a Camila tinha comprado um outro melhor que o meu. Então, antes de eu comprar, ela já tinha comprado um outro melhor do que o meu. Então, é sempre assim, um tempo verbal que vem antes, um tempo verbal no passado que vem antes de outro tempo verbal no passado, certo? Mas nós não vamos falar especificamente, é só para vocês relembrarem mesmo, tá? Para que ninguém tenha dúvida. Então, eu tenho 3 passados aí que nós vimos. Tem o presente, que é só um. Tem o passado, que são 3. E tem o futuro, que são 2. Então, o futuro, ele tem o futuro do presente, né? Aí já confundo tudo a cabeça. Como assim futuro do presente, né? Mas aqui é o futuro. É o futuro. Então, assim, ele conseguirá, ele chegará, ele virá, eu chegarei. Então, esse vamos dizer que seria como se fosse um futuro simples. E o futuro do pretérito, que esses nomes até confundem um pouco a gente, porque fala, como assim futuro do pretérito? Pretérito não é passado? Então, futuro do passado? É porque assim, esse futuro do pretérito, ele conseguiria, ele faria, ele desejaria. Então, é sempre assim, né? Eu gostaria, eu faria, eu desejaria. Então, às vezes, esse futuro do pretérito é muito para dizer também, como eu falei, da semântica, né? Eu faria isso no futuro se... Então, eu vou indicar uma condição, né? Eu faria isso se tivesse acontecido tal coisa. Então, eu compraria tal coisa se eu tivesse dinheiro, certo? Então, ele na verdade, quando a gente fala futuro do pretérito, eu estou dizendo algo que eu tenho uma condição. E tem outras formas semânticas também. E no subjuntivo, né? No subjuntivo eu tenho o presente. Geralmente você vai quando eu estou falando do subjuntivo, geralmente vai vir com o que, ou com o se, ou com o quando. Então, que ele consiga, né? Que ele consiga fazer isso. Porque a gente não tem certeza. Então, tomara, né? Aquele tomara que ele consiga. Então, tomara também é uma palavra que é usada aí no subjuntivo. Porque, assim, não é a certeza ainda. Não aconteceu. E aí eu tenho no pretérito imperfeito aí, né? Se ele conseguisse... Se ele conseguisse fazer isso, né, mas ele não fez, né? E no futuro, quando ele conseguir, então, no futuro, então, não é certeza, é quando ele conseguir só. Por enquanto, a gente não sabe se ele vai conseguir ou não. E é claro, como eu falei do imperativo, que é só no afirmativo. Então, estou dando uma ordem, um conselho, um convite aí. Então, seria só o afirmativo e o negativo. Bom, beleza. Então, aqui eu só mudei aqui algumas coisas que estavam um pouco erradas aqui, né, nesse quadrinho aqui, que a gente, no caso aqui, ó, no imperativo, eles fizeram errado aqui. Então, seria consiga uma passagem de avião para nós. E eu posso falar também que nós consigamos, né? Então, eu estou dando uma ordem para nós mesmos. Então, eu não posso falar só para você. Eu posso também falar para nós. Eu não posso falar para mim mesma. Não posso dar uma ordem para mim mesma. Por isso que, olha, no modo afirmativo, imperativo, você vai ver o tu, o você, o nós, o vós e vocês. Então, eu só vou dar uma ordem ou para você, ou para nós, nosso grupo, ou para vocês, certo? Então, consigamos nós fazer a prova e tirar nota 10.
né? Então, eu estou dando uma ordem, um conselho para todos nós. Então, existe outras, não é só para o você, só para vocês lembrarem disso daí. Então, aí, ó, só uma piadinha aí, bobinha, né? Só para vocês lembrarem aí que às vezes a gente sofre aí na escola quando a professora fica treinando você com o verbo. Então, agora vamos ver qual, dentro do texto narrativo, eu estou narrando, tem um conto, um romance, uma história que eu vou contar. Então, qual é o tempo verbal que eu mais uso? O tempo verbal que eu mais uso é o pretérito imperfeito do indicativo. Nossa Senhora, né? Então, vamos voltar lá só para a gente lembrar do pretérito perfeito do indicativo. Então, o indicativo, que é uma certeza de algo que aconteceu. O pretérito é o imperfeito, que é ele conseguia fazer tal coisa. Então, assim, era algo que acontecia constantemente. Então, é o mais usado. Então, vamos ver como que isso daí fica, né? Então, eu tenho o indicativo, o pretérito imperfeito do indicativo, eu amava, né? Do verbo amar, tu amavas, ele amava. Então, o verbo ele é conjugado no pretérito imperfeito do indicativo, ele representa uma ação no passado que ainda não foi concluída. Na verdade, eu estou contando uma história, mas ela já foi concluída, já aconteceu aquilo. Mas aí é que está o lado semântico, porque ela não indica só isso, né, que ela ainda não foi concluída. Ela também dá uma impressão que a história é contada de uma forma contínua, como se ela não tivesse acabado. Né? Então ela não terminou, ela continua como se ela não tivesse acabado e confere um olhar mais vistoso, mais belo de contar, né? E mais contínuo. Então vamos ver aqui, ó. Vamos ver um exemplo que é sempre mais fácil. Um dia a rainha de um reino bem distante bordava, tá vendo? Bordava, ela não bordou, ela bordava. Ó, pretérito perfeito, bordou. Pretérito imperfeito, bordava. Então, do reino bem distante, bordava perto da janela do castelo, uma grande janela com batentes de ébano, uma madeira escuríssima. Era inverno e nevava muito forte. Então, ó, essa é uma partezinha aí dos contos tradicionais aí do Branca de Neve, que eu coloquei contos simples para vocês observarem aí, né? Então, você vai ver que o nevava, por exemplo, ele dá uma impressão de algo que está acontecendo. Aí, então, nevava no castelo, né? Se eu falar nevou, né? Se eu usasse nevou naquele dia, então eu vi aquilo como algo que aconteceu, que não. E usando o verbo nevava, é como se eu estivesse contando a história praticamente no mesmo tempo. Nevava no castelo, e eu fico imaginando nevando no castelo. Se eu falar nevou naquele dia, eu já vejo um dia ensolarado agora. Então, na verdade, apesar de parecer estranho, mas ele dá uma impressão de visualizar, né? Visualizar a cena naquele momento, né? Façam uma ideia assim, né? Então, estava chovendo, né? Também é usado, eu poderia também usar no contínuo, que seriam dois verbos, né? O estava e o chovendo, que nós não citamos aqui o contínuo, né? Quando eu faço uma continuação aí do verbo. Mas que são dois verbos, na verdade. Mas quando eu quero usar um verbo só, então em vez de estava nevando, eu posso falar nevava, né? Que fica bem bonito, fica bem vistoso, dá uma ideia de cena acontecendo naquele momento. E quando eu uso geralmente se eu falasse nevou, é alguma coisa que terminou, acabou e aconteceu outra coisa. Né? Chegou um outro dia, aconteceu algo naquele meio tempo, aí veio uma tempestade, né? Sei lá. Então, aí a gente vai observar aqui nessa parte aqui, ó. Mas os filhos não chegavam e o casal real ficava cada vez mais triste. Aí ficava, eu não grifei, mas também tem o ficava, né? Não se alegravam nem com os bailes da corte, nem com as calçadas, nem com os gracejos, tal. Em todo o castelo reinava uma grande melancolia. Então reinava. Então a gente vai imaginando aquela cena, né?
ninguém se alegrava, no castelo reinava uma grande melancolia, as pessoas esperando e os filhos não chegavam. Então tudo isso daí vai montando na minha mente a história acontecendo. Então aqui outra também que fala: há muito tempo na floresta passeava Narciso, o filho do sagrado rio Quifiços, né? Era lindo, porém tinha um modo frio, aí sabia, havia, dizia, apaixonava, né? Todos no pretérito imperfeito. Então, esses trechos narrativos demonstram que a maioria dos contos e lendas é escrita com esse tempo verbal. Lembre-se do era uma vez. Eu não falei foi uma vez. Foi uma vez. Eu falo era uma vez. Então, essa ideia do era que está no pretérito imperfeito do indicativo, certo? E aí eu coloquei aqui também uma imagem que ela falou, né? Fato que acabou, um fato que acabou ainda que pode ser concluído. Então, assim, dá essa ideia de um fato que ainda não terminou. Então, quando você vai contando essa história, então a gente vai esperando que algo aconteça, porque ainda não terminou nada, ainda não acabou nada, algo ainda está para acontecer, né? E aí, no caso do verbo ir, por exemplo, né? Eu ia fazer tal coisa e não fiz. Então também pode representar algo que poderia acontecer e acabou nem acontecendo. Ou ia acontecer, mas não aconteceu. Por enquanto vai acontecer depois. Então a gente tem uma espera, né? Então é isso que se chama semântica. Ele dá uma ideia, ele muda o jeito de você ver as coisas. Então não é simplesmente um tempo verbal, certo? Então, outros tempos verbais dentro de texto narrativo. Claro que você não vai usar só o tempo verbal pretérito imperfeito do indicativo. Você vai usar outros tempos verbais. Mesmo porque você poderia estar contando uma história e você falar assim, olha, dentro da sua história, falou assim, o rapaz não chegou, né? O príncipe não chegou, né? Eu ficava na janela, esperava, né? O príncipe chegar. Eu posso dizer, e o príncipe chegou. Então aí findou algo que estava acontecendo. Eu esperava, ele chegou. E nós combinamos aí que iríamos nos casar, né? Porque nas histórias todo mundo casa, né? Nas histórias de princesa todo mundo casa. Então nós iríamos nos casar. Então assim, aí eu vou usar outros tempos verbais, dependendo do que eu for falar. Mas eu tô falando quando você está contando intensamente uma história, quando você está contando como que você segue a história, né? Isso não quer dizer que tem outros tempos verbais, mas eu posso usar aí o pretérito perfeito do indicativo, como eu falei, né? Eu esperava o príncipe olhando pela janela, né? E olhava pela janela e o príncipe chegou. Então ele exprime aí uma ação, né? No caso aqui do pretérito perfeito, né? Uma ação que acabou ou representa uma ação momentânea, porque às vezes eu vou falar dentro de um texto e ele vai me representar uma ação momentânea aí, né? Então, por exemplo, aqui, era uma vez 3 irmãos que viajavam, isso aqui é do conto dos 3 irmãos do Harry Potter aí, que quem assistiu o filme escutou essa história. Então, começa com era uma vez 3 irmãos que viajavam, né? Ele vai usar o viajavam numa sequência, eles estavam viajavam, né? Depois de algum tempo, os irmãos chegaram. Então, eles não viajavam, eles não chegavam, eles chegaram, eles não chegavam, que seria o pretérito imperfeito. Eles chegaram. Então, eles andavam, e aí chegaram. E quando eles chegaram nesse rio profundo demais, aconteceu tal coisa. Então, nesse momento, pausou. Então, foi um momento que aconteceu aquilo. Eles não ficaram chegando. Eles chegaram. Então, teve um momento ali, né? Uma ação momentânea, uma pausa, né? Então, aqui os irmãos eram, porém, exímios em magia e então simplesmente agitaram as suas varinhas e fizeram aparecer uma ponte. Então, eles agitaram, foi um ato momentâneo. Eles não ficaram agitando, eles agitaram
e fizeram aparecer uma ponte. Então, foi um ato momentâneo. Então, ou exprime algo que teve um final, ou exprime algo que teve um efeito momentâneo, certo? Então, vocês viram que os dois pretéritos foram usados aí, né? Eu poderia até usar o pretérito mais que perfeito aí, se eu tivesse duas ações juntas e uma mais no passado do que a outra. Então, o que eu tiro dessa visão? Que eu provavelmente em textos narrativos vou utilizar o passado, ou pretérito imperfeito, que é o mais comum, ou pretérito perfeito, certo? Ou eu posso usar também pretérito mais perfeito. Aí você vai ver aqui que também eu posso usar o presente. Como assim eu posso usar o presente? Se eu estou contando uma história, falando de algo do passado, como eu posso usar o presente? Sim, eu posso usar o presente. Inclusive, tem livros que são contados no presente e estão contando coisas do passado, inclusive passado histórico. Por isso, quando eu uso no presente, eu chamo isso de que eu vou usar no presente do indicativo, mas eu também posso usar em contos narrativos presente histórico ou narrativo. Como eu faço isso? Olha um exemplo aqui. Em 58 a.C., César invade a Gália e inicia uma das mais famosas campanhas da história militar. Então, pode existir o presente histórico ou narrativo para contar algo, né? Então, qual é a diferença entre contar com o presente do indicativo ou com o pretérito perfeito do indicativo? Qual seria a diferença? Porque como é uma coisa histórica, então, eu vou contar algo que acabou, que terminou, que teve um fim. Então, eu vou usar o pretérito perfeito. Ó, pretérito perfeito acaba, pretérito imperfeito ele dá uma continuidade e o pretérito mais que perfeito são dois passados. Então aqui eu vou usar. Qual a diferença então? Em 58 a.C., César invadiu a Gália e iniciou uma das mais famosas campanhas da história militar. Então vocês leem em muitos livros de história usando o pretérito perfeito de coisas que aconteceram historicamente e acabaram, que não acontece hoje, né? Ou eu posso usar o presente histórico. Então, qual seria a diferença aí, né? Então, o que a gente diz sobre isso é que o uso do presente, nesse caso, nós chamamos de presente histórico narrativo, ele confere um tom de atualidade e de emoção. Porque olha só, ele chega no lugar e ele invade. Isso é feito muito quando eu vou fazer contos, por exemplo, da guerra, né? Então, os americanos invadem tal lugar, né? Então, invadem, sei lá, a Alemanha, não sei. Né? Não vou lembrar dos fatos históricos, que isso aqui não é aula de história. Então, aqui, quando eu vou contando, eu posso usar isso porque ele vai me dar mais emoção, mais atualidade, certo? Olha, ó. Então, ele invade a Gália e inicia uma das mais famosas campanhas da história militar. Então, geralmente em guerra, eles gostam muito de fazer olha a semântica usada, né? Então, olha a força do entendimento, olha o que eu vou transformar esse verbo, não só num verbo, vamos usar esse verbo de forma diferente, não, mas por que eu vou usar? Porque ele vai me dar mais emoção, mais atualidade, como se eu estivesse olhando naquele exato momento e ainda estivesse acontecendo aquilo, né? Tivesse acontecendo naquele exato momento, aliás, né? Então, mas para que não tenha problemas em relação ao tempo, que eu falo assim, o fulano de tal invade, fala, nossa, será que ele invade agora? Ele está invadido agora? Então, é muito importante quando eu for fazer uma escrita que eu usar o presente histórico, eu tenho que usar a data do acontecimento, o momento que realmente aconteceu. Em tal ano, naquele verão, acontece isso, faz aquilo, então... isso é muito importante, porque senão a pessoa vai pensar que está acontecendo agora, né? E dentro do texto argumentativo, né? Qual é o tempo verbal? Então, o mais usado aqui seria o presente do indicativo. Por quê? Né? Qual é a semântica? Qual a ideia que ele transfere para mim o presente do indicativo? Vamos analisar o que é o presente do indicativo. É um tempo verbal, permite situar o tempo presente, indicando uma ação habitual, que acontece sempre, né? Uma verdade ou uma característica do sujeito.
E por representar verdade, confere maior credibilidade ao texto, o que é de grande valia para texto que você pretende convencer o leitor, né, com os argumentos. E também trata com autoridade, obrigatoriedade. Vamos ver aí, né? Então, vamos aqui, eu achei das redações nota 1000 de 2017, falando dos surdos, né, da educação dos surdos. Então, nessa lógica, né, o verbo no presente no indicativo. É notável que o poder público não cumpre o seu papel, então ele não cumpre, é uma verdade. Lembra que a gente falou do presente do indicativo? Que indica que é algo que indica uma verdade, né? Não proporciona, caracteriza, então todas aí, ou sendo no negativo ou no afirmativo, eles estão indicando verdade, né? Então por isso que eu uso o presente. Em consequência disso, os deficientes auditivos encontram, então eles encontram, não é eles encontravam, né? Ou sei lá, qualquer outro encontrariam, né? Então eu tenho aí o presente do indicativo. E aqui também, ativistas políticos devem realizar, então lembra que eu falei de autoridade? Então, além de falar uma verdade, eles também têm alguns verbos que eles vão conferir realidade, além da realidade, obrigatoriedade. Então, eles têm que fazer, eles devem fazer. E existem outros tempos verbais, é claro, nos textos argumentativos, e vamos ver quais são que eles usam. Eu posso usar o futuro do pretérito. Lembra que tem dois futuros? Eu farei, né? Ou eu faria. Então, assim, não é tão certo, né? Eu farei tal coisa, eu faria tal coisa. Por que que eu uso esse verbo, né? Eu seria, tu serias, ele seria. É que nem eu falo, é só você lembrar do ia, né? Observe o verbo ser no futuro, do pretérito, ele expressa algo que poderia ter acontecido. Ó, poderia, né? Poderia ter acontecido. Também pode indicar condição, bem como demonstrar incerteza ou surpresa. Então, vamos ver um exemplo aqui. Dessa forma, o Brasil poderia superar os desafios à consolidação da formação educacional dos surdos. Então, o Brasil poderia. Mas se eu posso usar esse, por que que eu uso, não uso o presente em vez de usar esse? Né? Por que que às vezes na redação? Então vamos ver a diferença semântica aqui. Nessa frase do texto argumentativo, poderíamos substituir o verbo poderia por deve. Né? Eu coloquei o deve e não pode, porque ia ficar bem mais forte ainda, né? Então, em vez de falar ali poderia, o Brasil, né? Olha aqui a frase, né? O Brasil poderia superar os desafios. Em vez de falar poderia, o Brasil deve superar os desafios. Qual a diferença desses dois tempos verbais, né? Nesse caso, a escolha que o aluno fez em relação ao tempo do futuro do pretérito demonstra que é mais uma condição do que uma obrigação. Então, ele poderia fazer, ele deveria fazer. Ele não fez, porque ele poderia usar o deveria, né? Mas e por que ele não usou deve? Porque ele está colocando mais como uma condição, ele não está colocando como uma obrigação. Além disso, essa escolha que ele fez, ele transforma a ideia do texto, a forma semântica é um pouco mais polida. É como se você não obrigasse o governo a fazer, mas ou o Brasil a fazer, mas que ele poderia, é uma hipótese. Então eu estou colocando como uma hipótese. Então, assim, nesses casos, eu tenho que entender que depende muito do que eu quero dizer com isso. Acho que deu para entender aí, né? Então é claro que eu vou usar o presente no indicativo, mas em alguns casos, quando eu acho que eu não tenho que ser tão agressiva, eu posso usar no caso aqui, ó, né? Eu posso usar aqui, em vez de ser o deve, o pode, né? Eu poderia, deveria, que é o futuro do pretérito.
Bom, aí eu tenho o pretérito imperfeito do subjuntivo, que também pode ser usado, acontece de ser usado aí numa redação. Quando eu falo de texto argumentativo, eu vou usar uma resenha crítica, eu vou falar de um artigo de opinião, que são as redações argumentativas, né, dissertativa argumentativa. Então aí eu tenho o pretérito imperfeito do subjuntivo, que eu coloco aqui, ó, né? Então, se ele tivesse, então esse eu uso quando eu tenho uma dúvida em relação ao que aconteceu. A gente tá vendo que é subjuntivo, né? Lembra que o subjuntivo é se, quando, tomara que. Então não é uma certeza. Então ele vai dever, se fosse, para exprimir dúvida ou condição. Então, por exemplo, aqui, ó, se o Ministério da Educação tivesse tomado as devidas precauções, de acordo com a lei que garante esse direito pela Constituição, não haveria motivo para tantos protestos, certo? Então, aqui eu coloquei uma condição, ele teria que fazer isso, mas se ele não fez, se ele tivesse feito, não teria chegado nesse ponto. Então, eu posso usar muito isso quando eu quero exprimir aí uma dúvida ou uma condição, ou não fazer algo que ele deveria ter feito. Então, se ele tivesse feito, se ele agisse daquela forma, então eu vou usar o se, né? Se. Então, vamos relembrar. Textos narrativos, eles usam o quê? Pretérito imperfeito, ela caminhava. Pretérito perfeito do indicativo, parou ou caminhou, né? E também usam o presente histórico, né? Em 2019, ela anda pela praia quando acontece tal coisa, né? E nos textos argumentativos, usam em geral os verbos nos tempos presente do indicativo para dar uma certeza. A notícia tem que ser verdadeira, ela deve ser verdadeira, uma obrigatoriedade, né? E no futuro do pretérito do indicativo, que é as medidas deveriam ser tomadas. Eu posso falar elas devem ser tomadas ou deveriam ser tomadas, como quando eu quero principalmente dar uma sugestão, eu posso também falar isso aí. Quando eu falo assim, não, isso aí não é uma obrigação, mas deveria ter sido feito isso. Então, né? E o pretérito imperfeito, né? Então, se o governo fizesse, então o subjuntivo, porque é se ele fizesse, tá? Eu acho que deu para entender um pouquinho aí desses dois textos. Então, aprenda uma coisa: quem é boazinha demais só se lasca, né? Mas eu acho que eu vou arriscar aí e eu só vou fazer uma perguntinha muito fácil para vocês. Então, nessa tirinha aqui, deixa eu ver se eu consigo aumentar. Vamos ver. Às vezes eu não consigo aumentar as tirinhas, eu não sei por quê. Né? Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu consigo ler aqui para vocês. Presente do indicativo de tem. Nossa, pelo amor, nem eu consigo enxergar. Eu não consigo aumentar os quadrinhos. Eu aumento a letra, mas não aumento o quadrinho aqui. Pretérito do indicativo de temer, né? Então ela fala, eu temo. Pretérito imperfeito de partido. Então ela fala partia. E futuro perfeito de amar. E aí a outra fala filhinhos, né? Então aqui, vamos de novo, né? Presente do indicativo de temer, do verbo temer. Qual é o presente do indicativo? Eu temo. Depois, pretérito imperfeito de partido. Eu partia. E a terceira, futuro perfeito de amar. Filhinhos. Então, o que será que está certo, né? Então, a primeira aluna erra a forma verbal do presente do indicativo do verbo temer. No quarto quadrinho, a aluna conjuga o verbo no presente do indicativo.
O C, no segundo quadrinho, a aluna conjuga o verbo no tempo passado. D, as 3 alunas conjugam corretamente os tempos verbais solicitados. E E, no último quadrinho, a aluna interpreta as palavras em vez de conjugar o verbo. Nossa, que fácil, né? Mas vamos analisar aí nos outros quadrinhos aí, se eles colocaram a forma correta, tá bom? Então, essa semana é só isso, para vocês descansarem um pouco. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, entre em contato aí comigo. E tenham uma boa semana. Tchau, tchau para vocês. Um grande abraço.